Olá pessoal, tudo bem? Essa aula eu vou explicar sobre a divisão de números naturais, aquela operação mais chatinha, né? Que tem um monte de regrinhas que vocês confundem aí. Lembrando que para fazer divisão nós precisamos saber da multiplicação. Então tá aqui, ó, tabuada de Pitágoras. Se você não viu a aula de multiplicação, a aula de tabuada, dá uma olhada nessa aula de como é que constrói essa tabuada aqui, porque aí vai facilitar para a gente entender como é que funciona a divisão, tá? Então, essa primeira aula da divisão, eu vou explicar como é que funciona cada um dos tipos de divisão. Então, ó, vamos aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Os casos de divisão. Então, existem dois casos que eu gosto de classificar a divisão. Primeiro caso e segundo caso. Olha aqui cada um desses exemplos. Espera aí, o que é primeiro caso? Primeiro caso é quando o número que está fora é maior do que o que está dentro aqui, ó, tá? Desse Lzinho aqui que a gente já vai ver o nome. O segundo caso é o contrário, quando o número de fora ele é menor de quem está aqui dentro desse Lzinho. Mas o que é esse Lzinho? Como é que chama isso daqui? Então vamos lá. Isso daqui é o processo chamado divisão euclidiana, tá? De Euclides, o grande matemático Euclides de Alexandria. Esse daqui é a chave, mas o nome correto é o seguinte: o número que está aqui fora ele é chamado dividendo. Quem está dentro aqui da chave é chamado divisor, porque é ele que vai dividir o 42. Então, aqui é a mesma coisa, eu tenho o dividendo e eu tenho o divisor. Aí aqui sobram outros dois espaços, certo? Se a gente dividir em quatro partes aqui, ó, dividendo, divisor, aqui eu fico com o resto e aqui fica o meu resultado, ou o quociente. Então, a palavra quociente aí, ó, na matemática, é da divisão. Então, repartindo aqui também, eu vou ter o resto e o quociente. Tudo bem? Então, vamos começar a ver algumas operações aqui da divisão e cada um dos casos aqui que existem. Então, eu vou começar com o primeiro caso. Vou explicar várias situações do primeiro caso. A primeira aqui, ó, será divisões exatas com um número na chave. Então, ou seja, aqui dentro da chave eu só vou ter um número. E quando eu digo divisão exata é porque o meu quociente, o meu resultado, vai ser exato. Tranquilo? Vamos lá. Por que eu deixei aqui dentro da chave de vermelho? E estou trazendo a tabuada aqui para a gente utilizar. Quando eu estou dividindo por 2, eu vou utilizar então da tabuada do 2 para encontrar os valores aqui no processo. Quando eu estiver dividindo por 3, eu vou utilizar da tabuada do 3, e assim sucessivamente. Então, lá no exemplo, eu não estou dividindo por 5, então eu vou usar a tabuada do 5. Se eu estou dividindo por 8, eu vou usar a tabuada do 8. Beleza? Então vamos lá, vamos entender como é que eu faço para resolver a divisão. Lá na multiplicação, eu venho multiplicando da direita para a esquerda um número por vez. Na multiplicação é o contrário, então eu começo dividindo da esquerda para a direita. Então eu vou dividindo neste sentido aqui, ó. E um número por vez. Então eu vou começar a dividir o 3. De que maneira que eu vou dividir? Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Eu não vou usar a tabuada do 2, então vamos observar aqui, ó, a tabuada do 2 que nós montamos lá na aula de multiplicação. E aí eu pergunto para vocês aqui, ó, na tabuada do 2, tem o número 3? Se você parar para observar aqui, ó, não tem o número 3 na tabuada do 2. Qual o número mais próximo do que o 3 na tabuada do 2? Se você olhar aqui, ó, o número mais próximo de 3 é o próprio 2. E eu encontro esse valor 2 quando eu multiplico 2 vezes 1. Então, eu encontro 3 quando eu multiplico 2 vezes 1. Então, a minha resposta aqui já é 1. E qual foi o resultado da tabuada que eu encontrei? Não foi o próprio 2? Então, o 2 aqui, ele é o que vai dar de resto. Eu coloco ele para subtrair aqui, ó.
Então, o que é fazer a divisão? É encontrar o valor mais próximo de quem eu estou dividindo, multiplico e coloco para subtrair aqui ó, de quem eu estou dividindo. 3 menos 2, sobra resto 1. Tá? É importante numa questão de lógica, perceba o seguinte, sempre o resto é menor do que quem está dentro da chave. Tá? Se atente a essa questão de lógica aí, vou dizer novamente. Sempre o resto ele é menor do que quem está na chave. Se ficar igual ou maior, tem algum erro aí. E agora que eu já dividi o número 1, agora eu vou fazer isso com o 6. Mas como é que chama mesmo? Um resto. Então, eu vou pegar o valor 6 e vou juntar com o resto aqui. Ó. Eu vou descer ele junto do resto e vou colocar ele ao lado. Eu gosto de até cortar o valor que eu já estou descendo, tá? E agora aqui, ó, junto ao resto, basta você observar. Ó, você tem quanto agora? 16. E aí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o 3. Eu não fui buscar o 3 lá na tabuada do 2, então eu vou buscar o 16 na tabuada do 2. Vamos voltar aqui para a tabuada. Vamos lá, tabuada do 2, se tem 16. Olha, tem 16. Legal, né? E aí, como é que eu encontrei o 16? Quando eu multipliquei 2 por 8. Então, o 8, que é o meu resultado, eu vou colocar aqui, ó. E, como tinha o próprio 16, eu vou colocar ele para subtrair. E no caso aqui, ó, 6 menos 6 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Viu? Por isso que deu exata, uma divisão exata. 36 dividido por 2, eu obtive 18, não sobrou o resto. Vamos agora para o próximo aqui, ó. 132 dividido por 3. Olha que interessante. Eu vou começar um número por cada vez. Só que o primeiro número para ser dividido é 1. E 1 ele é menor do que o 3. Nesse caso, eu não vou procurar 1. Para começar a divisão, o número precisa ser maior. Então, eu vou fazer um arquinho aqui, ó, só para poder dizer que eu estou observando 13. Agora não é mais 1, é 13. Vai ter situações que eu vou ter que fazer o arco com os 3 números, com 4 números. Tudo bem? Então, agora eu vou buscar 13 lá na tabuada do 3. Olha a tabuada do 3 aqui, ó. Olha, aqui já vem com 9, né? Na tabuada de Pitágoras. Mas se a gente vem aqui, ó, 3, 6, 9, 12. Então, o menor valor na tabuada do 3 é 12, que eu encontro como 3 vezes 4. Então, a minha resposta é 4 e o valor mais próximo, 12. E vou subtrair. Sempre dessa maneira. Praticando bastante, você vai ficar craque aí. E agora eu vou subtrair aqui, ó. 3 tira 2, 1. E 1 tira 1, nada. Então eu nem gosto de colocar o zero para não ficar enchendo ali. E agora eu vou fazer o processo com o 2. Então eu vou cortar o 2 e vou juntar ele aqui ao resto. Agora eu tenho 12. Opa, tem 12 na tabuada do 3? Claro que tem, eu acabei de fazer aqui, ó. Então eu sei que vai dar 4 novamente. 4 vezes 3 deu o próprio 12. Eu vou colocar ele aqui e vou subtrair. E aí deu 0, 0 aqui. Então, divisão exata com o número na chave aqui, ó. Tudo bem? Vamos continuar aqui agora. O que eu tenho aqui agora? Ainda divisões do primeiro caso, só que agora elas continuam sendo exatas, só que o meu resultado vai dar um valor decimal. O que significa isso? Eu vou ter uma resposta com vírgula, mas mesmo assim ela vai ser exata. Então vamos pegar tudo que nós vimos até agora aqui, ó. Vamos lá. 4 é menor do que 5, então eu vou fazer igual eu fiz aqui com 13. Eu vou fazer o arquinho aqui, ó. E eu vou procurar na tabuada do 5 se eu tenho 46. Tabuada do 5 tem 46? Vamos ver aqui, ó. 5, não, ó, eu tenho 45, que é o mais próximo, que é 5 vezes 9. Então, 5 vezes 9, que deu 45, vou colocar aqui para subtrair.
No caso, 6 menos 5 dá 1. O 4 menos 4 dá 0. E aí eu vou descer com o 2. Tem 12 na tabuada do 5? Vamos procurar? Bom, aqui só vai até o 25, então a gente vem por esse lado. Olha, tem 15 e tem 10. Então, 10 é o valor mais próximo do que 12, que eu encontro 5 vezes 2. Então, vou colocar o 2 aqui e o 10 abaixo do 12. Vou subtrair, 2 tira 0, fica 2. E 1 menos 1, não fica ninguém. E aí, olha que interessante. Eu terminei toda a minha divisão, só que mesmo assim sobrou um resto. Acabou? Depende. Vai acabar dependendo do que você está dividindo. Se for objetos, animais, seres que não dá para ser divisíveis, a sua divisão fica dessa seguinte maneira mesmo. Agora, se são quantidades, valores, grama, litro, tá? Massa, comprimento, a gente consegue encontrar a parte decimal. E aí, como é que a gente termina aqui, então? Como o 2 ele é menor do que 5, não tem como dar 1 para cada. Vamos pensar assim, se for em dinheiro. Pensa se você tiver R$ 2 para 5 pessoas. Não tem como dar R$ 1 para cada uma. Então, vão ser centavos, e os centavos vêm depois da vírgula. Então, o que a gente faz? Coloca um zero imaginário aqui, ó. Vou deixar ele até pontilhado. E esse zero imaginário você coloca a vírgula ali no seu resultado, no seu quociente. E no momento que eu coloco esse zero imaginário, agora eu vou preencher ele aqui, ó, eu já consigo observar 20. E agora, eu tendo 20, eu consigo dividir por 5. Tem 20 na tabuada do 5? Tem. 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4 dá o próprio 20, e eu subtraio, vai dar 0. Beleza? Então, essa é a resposta quando eu tenho resultado decimal. Sobrou um resto, coloca o seu zero imaginário e coloca a vírgula. Não esqueça de pôr a vírgula, senão vai ficar um absurdo. Já pensou? A resposta é isso daqui? Como é que se divide 462 e a resposta dá 924? Está errado, tá? Então, não esqueça, colocou o zero, coloca a vírgula. Vamos praticar agora no exemplo de baixo a mesma situação. Olha aqui, ó, 2. 2 não dá para dividir por 4. Vou fazer o arquinho. Tem 24 na tabuada do 4? Vamos ver? Tabuada do 4, 24. Tem aqui, ó, que eu multiplico por 6. Então, 6 vezes 4 dá o próprio 24, que eu vou subtrair, vai sobrar 0. Vou descer com o 5. Tem 5 na tabuada do 4? Não, mas tem o próprio 4, que é 4 vezes 1. Vou colocar o 4 aqui e vou subtrair. 5 menos 4 dá 1. Opa, sobrou o resto igual lá em cima. O que nós vamos fazer? Acrescenta o zero imaginário e coloca a vírgula lá no resultado. E agora eu consigo continuar. Tem 10 na tabuada do 4? Não, mas tem 8, que é 4 vezes 2. 4 vezes 2, como deu 8, vou colocar aqui e vou subtrair. 10 menos 8 vai ficar 2. Eita, ficou um resto novamente? Sim, vamos proceder da mesma maneira, tá? Vamos colocar outro zero imaginário, só que agora não precisa de uma nova vírgula. Tanto é que não existe números com duas vírgulas. Tá bom? Então, basta você acrescentar novamente um zero aqui e continuar. A ideia de colocar o zero é só para o número ficar maior. E se sobrar resto de novo? Coloca zero novamente. E mas se sobrar, coloca zero novamente. Então, toda vez que sobrar um resto, você quiser continuar a divisão, basta ir acrescentando zero. Beleza? Então, vamos finalizar aqui, ó. Eu tenho 20 na tabuada do 4. Na tabuada do 4, tenho 20, que é 4 vezes 5. 4 vezes 5 é o próprio 20. 20 menos 20 dá 0. Então, percebam, todos os casos são divisões exatas, só que com resultado decimal, quando aparece a vírgula lá. Tudo bem, galerinha? Espero que tenham gostado aí.